Amigos e amigas, é sempre muito gostoso iniciar mais um programa desta série que fala de vozes bonitas do Brasil. Eu fico bastante feliz em poder comandar esta conversa. Na verdade, não sei, é um bate-papo entre amigos, mas para descobrir coisas importantes e saber o que aconteceu lá nos primórdios, somos todos praticamente do século passado, mas nós fizemos parte de um rádio muito agradável, de um rádio muito interessante. E algumas pessoas depois migraram para a televisão, fizeram outras, tiveram outras funções e tudo mais. O nosso convidado de hoje é um grande amigo, já trabalhamos juntos. Eu adoro ouvir a voz dele, não só eu, como algumas pessoas também, porque é uma voz que dá uma paz, é uma tranquilidade, sabe? Não tem muita agressividade, o que não quer dizer nada, porque às vezes você precisa, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, você precisa de mais agudo, de mais metal, de mais tonitruância, digamos assim. Mas esse rapaz, ele é realmente uma tranquilidade. E eu vou, antes de mais nada, convidá-lo e depois nós vamos conversar sobre a carreira, como é que foi o começo, etc. Bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite, meu querido amigo Fábio Pérez. O prazer é todo meu, Marioca. Vamos ver se eu consigo agradar aí a sua audiência com a minha história, que não é tão rica assim. Mas, como não? Mas aqui estou pronto para responder as suas perguntas. Muito bom. A gente gosta de saber quem tem ligações com a televisão, ou quem está sempre diretamente ligado à televisão, vai reconhecer a voz do Fábio, da Globo, principalmente as pessoas do interior, porque aqui na capital, de onde nós estamos falando agora, a Globo tem seus horários muito delimitados, etc, etc. Mas quando a gente sai daqui e vai para o interior, para o litoral, e coloca a televisão no SP1, SP2 e tantas outras versões que as televisões criaram para ter uma programação um pouco diferenciada e um pouco mais localizada, a gente ouve trabalhos sensacionais na área geológica, na área de natureza, principalmente. O Fábio deve ter feito aí algumas centenas de boletins, e é muito gostoso ouvir a voz dele. Mas não, isso aí nós vamos falar lá na frente. O que eu quero saber no começo, Fábio, antes de mais nada, esse segundo B do seu nome é original? É um erro de escrivão, como aconteceu no nome do meu pai, ou é numerológico? Não é nada intencional, Marioca. Naquele tempo era comum se escrever, se dobrar as pessoas, as letras de algumas pessoas, né? Neto com 2 T's. E o escrivão, na época, escreveu no meu registro de nascimento, Fábio com 2 B's, e ficou, porque não há como, a não ser que retificasse mais tarde. Mas eu acho que aquilo ficou como uma marca pessoal, porque Fábio com 2 B's deve ser raro, né? Então, eu acho que foi um erro involuntário, não era um erro, acho que era um costume da época dobrar essas consoantes, né? Neto, sei lá, de várias formas, né? Mas ficou. Os escrivães tinham essas virtudes de mudar o nome da gente. No seu caso, até não criou tanto problema, porque você era nascituro, estava nascendo e ia receber o seu nome, e acabou marcando, porque não conheço ninguém que seja Fábio, conheço vários, mas que tenham 2 B's. Em compensação, meu pai nasceu Malhoca com 2 C's, e o escrivão disse a ele, quando ele veio para São Paulo, nova nomenclatura aí, mudou tanta coisa, nesse acordo ortográfico, então nós temos que mudar, o seu Malhoca agora passa a ter um C só, porque as consoantes dobradas saíram. O PH saiu do acordo ortográfico, então agora é F para PH e é também um C só e tal. E por causa disso, eu tive que gastar algumas centenas de dólares para regularizar o meu nome para depois ter o passaporte e a cidadania italiana. Foi ao contrário.
Para você foi até positivo. Onde nasceu o garoto Fábio? Eu sou de Jundiaí, aqui perto de São Paulo, e nasci em 1936. Tive uma infância, como todos os garotos do interior, uma infância com nadar no rio, brincar, etc. Mas muito cedo, logo aos 12 ou 12 anos de idade, eu tive conhecimento do rádio, que nós morávamos próximos à estação de rádio de Jundiaí, a Rádio Difusora, e lá então eu conheci o meu primeiro emprego em rádio. Comecei a frequentar a rádio em 1950. Em 1952 eu fui contratado e fazer todos os serviços gerais que uma rádio fazia. Aí a voz foi encorpando e depois eu passei a ser locutor da rádio, mais tarde diretor da rádio, e por aí foi. Eu acho curioso, porque não é brinquedo de criança, né? Você era jovenzinho, tinha o quê? 12, 13 anos, foi isso? 12 anos. 12 anos, e com 14 eu fui efetivado na rádio. E com 16 eu já era locutor. Sorte de Jundiaí, que descobriu muito cedo a sua vocação e a profissão que você abraçou e que tem até hoje como a sua força maior, não é? A despeito, nós vamos conversar isso no meio do caminho, de ser um grande jornalista, de ser editor, de ter tido outras responsabilidades, ele vai contar daqui a pouquinho. Bom, de Jundiaí, você ficou quanto tempo lá e quando é que teve vontade de ir para uma cidade maior? Bom, ainda em Jundiaí eu tive uma oportunidade de trabalhar em Campinas, na Rádio Brasil, onde eu tive um grande mestre lá, o Sinésio Pedroso, que era um dos donos da Rádio Brasil de Campinas, e que me ensinou a me portar frente ao microfone, coisa que eu fazia. Naquele tempo, os locutores berravam, eram camelosos, né? Não sei se você se lembra, mas todos eles berravam, etc. E ele me ensinou um truque de falar com uma pessoa que estivesse próxima e não muito longe, como os locutores de alto-falantes, né? Porque quase todo mundo tinha uma herança de alto-falante. Eu, graças a Deus, já entrei no rádio e depois tive esse grande mestre. Até 1960. Em 1960, um colega de rádio que eu tinha em Jundiaí, trabalhava na Rádio Tupi de São Paulo, e me convidou para fazer um teste lá. E aí fui para São Paulo, onde fiquei muitos anos. Com que idade você chegou aqui em São Paulo? Bom, em 1960 seriam 24 anos, 23 anos. Né? Isso. Então, aí você descobriu a grande cidade e começou a tomar conta do pedaço, como a gente diz na gíria. O que é que você fez na Tupi? Na Tupi, quem me contratou foi o Calil Filho, que era outro locutor, apresentador muito famoso. Bastante. E com ele eu tive contato logo com o Repórter Écio, etc. E durante muito tempo eu fiz o grande jornal Falado Tupi, que era comandado pelo Corifeu de Azevedo Marques, que tinha uma audiência brutal no Brasil inteiro. Aí comecei a ser conhecido assim, vamos dizer, já por muitas pessoas no Brasil inteiro e até no exterior, porque a Rádio Tupi naquela época tinha uma onda curta poderosíssima, né? E conheci ali outros grandes locutores, como o Mero Silva, o Ribeiro Filho, o Ibrahim José e até o Humberto Marçal, que era meu colega naquela época. E travei conhecimento também com muita gente da televisão, porque a Rádio e TV Tupi, que é no Sumaré, né, sediada no Sumaré, o rádio e a TV eram juntos. Então, nós tínhamos ali no mesmo corredor, às vezes encontrava com todos esses pioneiros da TV, Lima Duarte,
Eva Vilma, aquele Hamilton Fernandes, que foi a grande estrela do direito de nascer. Albertinho Limonta. Isso. E isso me introduziu também logo para a televisão. Mas isso foi um pouco mais tarde que eu voltei para a televisão mesmo, na TV Tupi. Porque logo depois disso, aliás, logo nessa entrada, no primeiro ano lá, eu ganhei o prêmio de melhor locutor do ano da Revista do Rádio. Você lembra da Revista do Rádio? Que era um corolário, vamos dizer, de muitas carreiras, e logo no primeiro ano eu já tive essa felicidade de ganhar. E daí aí eu misturei um pouco as carreiras, né, porque eu gostava muito de publicidade. Eu me formei na escola de propaganda, trabalhei em agências de publicidade durante muito tempo, Orion Publicidade, etc. E ali eu tive contato com muita gente de gravação de comerciais. Primeiro com a Gravodisc, não sei se você se lembra, que era do... eu sou um pouquinho mais novo que você, mas eu passei por tudo isso também. Às vezes eu até me lembro de alguns dos nomes das pessoas que trabalhavam nessas áreas e tal. Lá tinha aquele famoso compositor de jingle, Vitor Dago, e outros, né? E comecei a gravar comerciais, mas muito comerciais. Em 1962, eu fui contratado pela Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, eu inaugurei aquele jornal Primeira Hora, que está até hoje no ar, que é o mais antigo jornal de rádio do país, jornal de alcance nacional, né? E eu ali conheci também outros grandes locutores que você deve ter aí na sua carteira de entrevistados. É o Antônio Pimentel, Franco Neto, Oliveira Neto, Mário Lima, Ferreira Martins, toda gente dessa época. Já conversamos com alguns deles. Na bancada, como a gente diz hoje, na bancada do Primeira Hora, quem é que estava com você naquele seu começo? Olha, eu me lembro vagamente, porque já faz tantos anos, né? Mas eu me lembro muito do Hélio Ribeiro, né? O Hélio Ribeiro ficou meu amigo particular, né? Então, eu me lembro mais dele como companheiro. Ok. Eu já era ouvinte de rádio desde cedo e me lembro, às vezes, de alguns nomes, até porque a gente tinha que acordar bem cedinho para ir para a escola. E muitas vezes ouvia logo de manhã. Eu ouvi muito o Corifeu, ouvi muito o Grande Jornal Falado, ouvi o Matutino Tupi também. E aí, de repente, meus pais se bandearam para os 840 quilociclos, que depois viraram quilohertz, da Rádio Bandeirantes AM de São Paulo, e aí a gente passou a ficar mais amigo. Isso aí, simplesmente eu era um aspirante. Mas a gente se sente muito amigo do locutor, porque ele está com a gente o tempo todo, né? Vai para o banho, o rádio vai junto. Às vezes ele fala alguma coisa, um apresentador, não um locutor de jornal, mas ele comenta alguma coisa, você discute, concorda ou discorda dele, então torna-se realmente um amigo. Mas vamos prosseguir com a sua história, que é o mais importante. Bom, em 1963, eu ganhei o concurso para o Repórter Esso da Rádio Tupi de São Paulo, porque antigamente não existia essa facilidade de Embratel, de ligações, de jornais inteiramente nacionais. O Repórter Esso existia em algumas capitais, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. E eu participei do concurso com outros aproximadamente 400 candidatos na época. Eu ganhei e fiquei no Repórter Esso durante 2 anos, 1 ano e pouco, 1 ano mais ou menos. Eu substituí o Dalmácio Jordão, lembra? Dalmácio Jordão, que depois Falo com ele de vez em quando.
depois eu transferi de novo para ele o Repórter Esso. Eu me lembro que eu fiquei meio duvidando do progresso no Repórter Esso, porque em 1964 houve lá a Revolução, né? E o rádio começou a ser muito censurado. Tem até uma passagem que eu gravei no Museu de Imagem do Som aqui de São Paulo, que em 1964, no dia 1º de abril, eu ia apresentar a primeira edição do Repórter Esso, às 8 horas da manhã, e fui barrado por militares que não permitiram que eu entrasse no estúdio para ler o Repórter Esso. E assim foi que eu não consegui fazer o das 8 horas, porque eram 5 edições diárias, era uma vida dura. Eram 8 horas da manhã e ali na Rua 7 de Abril, que era um lugar meio distante para mim, que morava nas Perdizes. Então, todo dia eu precisava ir 5 vezes por dia fazer o Repórter Esso, que era 8 horas da manhã, 12h55, 18, 20 e 22 horas. Então, houve um pouco de desalento, porque aquela censura, fazer o Repórter Esso muitas vezes com um militar do Exército do lado, censurando as notícias, eu falei, vou voltar para a publicidade, etc. E aí terminou a minha... Falando um pouquinho mais do Repórter Esso, porque muita gente que está nos acompanhando agora, tanto em áudio e vídeo, pelo YouTube, pelo Facebook, ou no nosso podcast, não tem ideia exatamente do que era, conhece a fama do Repórter Esso, mas não tem ideia do que era esse noticiário. Não era de uma emissora especificamente, era um produto, pelo que eu aprendi, pelo que eu conheci, era um produto de uma empresa, de uma agência de propaganda, McCann Erickson, se eu não me engano, e aí ele colocava como patrocinador fixo, né? Ele colocava, até porque o nome é esse, Esso, era uma gasolineira, como nós dizemos hoje, e aí eles colocavam isso em determinadas emissoras, mas era tudo do mesmo grupo. Então, vamos dizer, no caso das associadas, era uma emissora de cada, da rede associada, era assim? Não, o Repórter Esso, ele era feito pela agência de notícias United Press. E tinha um redator para cada capital. Então, aqui em São Paulo, na minha época, o redator, eu me lembro, se chamava Belmiro Madeira. Então, essa agência de notícias fornecia o noticiário para McCann Erickson, que era quem coordenava a conta publicitária da Esso, e tomava conta do Repórter Esso. E durante esse tempo, eu participei muito da elaboração, muitas vezes, do Repórter Esso, mas recebia o script pronto, que eram 5 edições por dia. O principal redator era o Belmiro Madeira, mas devia ter outros. Você era tido como o locutor sempre, você não chegou a ser ainda redator ou fez alguma editor do programa do Repórter Esso. Esse período não foi só como locutor, não é? Não cheguei, porque aquele tempo, você bem se lembra, as funções eram muito definidas. Sim. Os locutores geralmente eram só liam. Eles não tinham participação na redação, a não ser os apresentadores, né? Os âncoras, vamos dizer assim, palavra mais atual. Mas os locutores, o papel deles era ler. Tinha o redator, o locutor, era tudo muito bem dividido. Eu comecei a escrever mesmo, um pouco mais tarde, me transferi para a TV Cultura, logo em 1970. Na TV Cultura. Antes disso, eu trabalhei, como disse, na Rádio Bandeirantes. Depois voltei para a TV Tupi, em 1968, 67, 68, e aí fui para ser apresentador de telejornal.
e fiquei apresentando o jornal Diário de São Paulo na TV, que era um jornal noturno, às 22h30, e ali, durante muito tempo, o meu companheiro foi o como é que ele diz? Bom, enfim, Oliveira Neto. Então, nós apresentávamos esse jornal às 22h30. Isso foi até 1975, ou 75, quando eu me transferi para a Rede Globo. Aliás, desculpa, no meio desse caminho, a memória às vezes falha, mas no meio desse caminho eu apresentei a Diário de São Paulo da TV durante muito tempo. Depois me transferi para a TV Cultura. Na TV, em 1970, eu me transferi para a TV Cultura. Exatamente. E lá, sim, a TV Cultura tinha 6 meses de idade, e aí eu já estava lá. Eu entrei em 15 de novembro de 1969, foi aí que eu o conheci, e a gente já tinha ouvido bochichos aí do nome do Fábio Pérez. Falou, poxa, legal, vou ter a chance de trabalhar ou de conhecer, ou ficar perto, e a gente sempre aprende. O que é que você fez na TV Cultura? Bom, e quem me levou para a TV Cultura, inclusive, foi o Valdir Bonas, que devia ser seu colega naquela ocasião. Sim, eu o substituí nas chamadas da TV Cultura quando ele se transferiu efetivamente para a área de cinema, que é o que ele mais gostava e fazia extremamente bem, e ele achava que as chamadas eram um peso muito grande para ele acumular. Então, ele confiou em mim e passou para a minha produção. Bom, ali graças a um aprendizado que eu tive antes de cinema, que eu trabalhei alguns anos junto, porque naquele tempo você tinha 2 empregos, 3 empregos para sobreviver. Ninguém tinha um emprego só. Então, eu me dividia entre publicidade e rádio, que é o que eu gostava também de fazer. Mas, então, nessa época de cinema, eu aprendi muito a fazer edição. E quando entrei para a televisão, isso foi muito, muito útil. Na TV Cultura, esse aprendizado e mais um pouco de redação, eu fiquei redator e apresentador de um programa chamado Hora da Notícia, que era dirigido pelo Fernando Jordão, e que eu apresentava junto com o Nemércio Nogueira. E lá era uma redação fantástica, talvez uma das melhores redações que já foram formadas na televisão brasileira. Além do Fernando Jordão, tinha lá o Vladimir Herzog, Narciso Calili, Jorge Bordocan, Gabriel Romero, Marco Antônio Rocha e outros nomes que alguns deles ainda estão nesses veículos de comunicação. E fiquei lá... desculpe. Não. Eu fiquei até 1975 como redator, editor e apresentador. Ok. E daí foi em 75 que a Globo descobriu você. Até porque ela estava na transição, não, de sair de TV Paulista para a TV Globo, já participando do novo esquema da família Marinho, era algo assim? Exatamente. Era na época, o diretor de jornalismo da TV Globo Paulista. Da TV Globo era desculpa, esse nome é impressionante como a gente esquece. Não esquece, não. Paulo Mário Mansur, sim, que era o chefe de jornalismo ali na Praça Marechal Deodoro. E ali comecei a minha carreira também como editor, principalmente editor. Eu fui contratado, ele queria me transformar como apresentador de Jornal Nacional, mas na época isso foi sendo protelado, e eu fiquei sendo o editor principal de São Paulo, que redigia as matérias do Jornal Nacional para
o Jornal Nacional sediado no Rio de Janeiro. E aí foi até 1978, quando o diretor-geral de jornalismo, Armando Nogueira, me convidou para me transferir para o Rio de Janeiro, e lá fiquei, estou até hoje. Você está morando no Rio? Não, eu Não, morei no Rio quase 20 anos. Depois lá existia uma lei interna de que precisávamos nos desligar quando atingíamos 60 anos de idade. Então, aos 60 anos, eu me desliguei como empregado, mas continuei a prestar serviços como contratado, PJ, né, como pessoa jurídica. E desde então, desde 1997, mas nesse período que eu estive como empregado da TV Globo, eu fui editor do Jornal Nacional durante 6 anos, mais ou menos, até 1980 até 1975, 78, em 1985, 1984, eu comecei a ser o editor principal, o editor-chefe do Jornal Nacional. Antes disso, eu fui editor do Jornal da Globo, editor fundador do Jornal da Globo, editei o Jornal Hoje, e do Jornal Hoje fui ser o titular do Jornal Nacional. Até de 1985 até 1990. Então, em 1984, 6 anos no comando do Jornal Nacional. E não tinha vontade de colocar a voz também, ou o pessoal de lá achava que não, vamos deixar a dupla de apresentadores aí até que uma hora, ou você os substituía eventualmente e tal? Não, eu não parei de fazer locução, não. Durante muito tempo, nesse tempo da Globo, eu era o locutor dos institucionais da empresa. Não sei se você lembra aquela campanha da AIDS, quando apareceu. Sim, me lembro. Todas as campanhas da Globo, eu que apresentava. Mas o Jornal Nacional não dava tempo de você fazer mais nada, né? Você era um full time, você trabalhava desde manhã até a noite e avançava à noite para fazer a pauta do dia seguinte. Mas assim mesmo eu fiquei trabalhando no Jornal Nacional e ao mesmo tempo em que fazia essas locuções. Fazia também locuções antes já para o Jornal Hoje, para o Jornal Amanhã, fazia vinhetas, e lia muitas crônicas do Rubem Braga, que na época era nosso companheiro de redação, crônicas do Carlos Drummond de Andrade, do próprio Armando Nogueira, algumas crônicas que ficaram muito conhecidas. Quando eu saí do Jornal Nacional, porque houve uma troca de comando na Globo, eu pedi outra vez transferência para São Paulo. Voltei para São Paulo, voltei para o Globo Rural. E aí, no Globo Rural, eu fiquei mais 6 anos como apresentador do Globo Rural e um dos editores do Globo Rural. Eu me lembro de algumas dessas fases, inclusive, e agora ficou mais claro quando você disse que fez a parte de chamadas ou de institucionais. Algumas emissoras têm esse esquema, né, de deixar o comercial para uma determinada voz, ou a parte jornalística para outro, ou uma ou duas pessoas, a parte esportiva e tal, e como cerimonialista, vamos dizer assim, aquela voz institucional da emissora, eles elegem alguém que tenha o timbre de acordo com o que eles acham
Então, praticamente, você passou a ser a voz oficial da Rede Globo de televisão. Só para a gente aprender um pouquinho e também repassar para as pessoas que estão nos acompanhando. Montar um jornal nacional no Rio de Janeiro, que é a sede, a base, né, do jornal, todas as emissoras afiliadas devem mandar algum tipo de material, reportagens e tal. Todo mundo quer emplacar alguma coisa, né? O critério deve ser terrível, de tanto material que chega, você tem que assistir, tem que ler alguma coisa para depois determinar. E aí o editor-chefe, esse sim, o responsável final, é que define. Como é que é esta barafunda, essa azáfama, vamos usar palavras bem daquele tempo, para explicar um pouquinho para o pessoal. Como é que fica a cabeça do editor? Bom, nós temos uma reunião uma reunião de pauta no dia anterior ao jornal, logo que termina o jornal, é feita uma reunião de pauta para o dia seguinte. Nós examinamos aí algumas ofertas de material vindo das praças. Então, nós selecionamos em conjunto, numa mesa com vários editores, quais as matérias que a gente elege para encomendar, para ser executadas, quase para serem executadas. Sim. No dia seguinte, uma outra reunião é feita logo perto da hora do almoço, antes um pouco da hora do almoço, para decidir quais os assuntos mesmo, porque o tempo não para, aparecem outras notícias. E então, nós montamos, vemos as ofertas, vemos o tempo que temos, estabelecemos mais ou menos o tempo de cada material e depois montamos o espelho que o jargão que é usado na televisão, montamos o espelho do jornal daquele dia. É uma seleção muito criteriosa, porque você vai olhando pelo grau de interesse que cada assunto possa ter em âmbito nacional, não em âmbito local. Às vezes, um acidente de automóvel numa localidade não significa nada, mas ele pode ter significado se houver uma exemplaridade que sirva para o país inteiro. E também, além disso, nós temos os escritórios internacionais. A Globo tinha correspondentes e escritórios em Nova York, em Londres, na Itália, na Argentina. Então, em vários países, nós tínhamos também os correspondentes que já separavam o material que eles tinham e sugeriam o material para o dia seguinte ou para o mesmo dia, se fosse o caso. Então, eles participavam também do que a gente chamava uma caixa de sapato, não sei se é a expressão que você conhecia, mas a nossa caixa de sapato era uma interligação por rádio, que a gente conversava com cada editoria que queria participar da reunião. Além dos teletipos da época, das mensagens, etc., a gente tinha essa reunião que era feita em conjunto com todo mundo. Então, tinha nossos escritórios, nossas redações de Brasília, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, enfim, de todas as grandes capitais, né? E grandes e médias também, porque a Globo tinha sucursais e emissoras no Brasil inteiro, cobria assim, quase todas as capitais. E essas capitais pré-selecionavam o noticiário dela aqueles assuntos que eventualmente pudessem ser interessantes nacionalmente, eles ofereciam para a rede. E aí a gente elegia de acordo com o tempo, com a disponibilidade que a gente tinha. Assim deve ser feito até hoje. Hoje, em termos de anos 2020 e 2021, a gente não pode nem ter como base, porque a pandemia tomou conta do noticiário e deixou de ser um pouco variado, né, ou tão variado como era anteriormente. Se tudo correr bem, em breve nós vamos voltar a isso. Mas, de qualquer forma, eu imagino que deva ser um trabalho assim terrível, porque o critério tem que ser único,
né? Quer dizer, o que é importante para o Brasil. O que é que o Norte, o Sul, o Centro-Oeste, enfim, podem se interessar, porque não adianta você, como ele mesmo disse, colocar uma matéria que tenha sido espetacular ou espetaculosa numa determinada região, mas ela não quer dizer nada para outras regiões. Então tem que ser alguma coisa extremamente forte. É um trabalho que deve ser bastante valorizado. Muitas vezes o público imagina que quando o apresentador, que também é o editor-chefe, no caso hoje de William Bonner, que ele entra no ar, dá a impressão que ele chegou ali meia hora antes, pegou o papel, deu uma olhadinha e tal, e não sabe quanto é que já teve de reunião de bate-bola, de bate-boca, às vezes, no bom sentido, e daí para frente. Isso é muito cansativo. Diga. Não, né? Existe também a possibilidade de uma atuação nossa para melhorar as pautas locais. Porque muitas vezes a gente sugere mudança de texto para dar um enfoque assim, mais interessante nacionalmente. Existe esse bate-bola durante a execução do material. Então, às vezes, essas pessoas, essas sucursais, vamos dizer assim, que estão preparando o material, pedem socorro para ver qual o enfoque melhor para aquele assunto. E aí é feita essa troca de ideias e o material, então, é gerado para cá, para a sede. Certas vezes a gente está na casa de alguém assistindo ao jornal, ou então em casa existem visitas. É muito curioso você perceber os comentários de quem não é do ramo, de quem não trabalha no meio artístico, não trabalha no jornalismo, e fala, puxa vida, a redação está vazia. Agora, inclusive, que as imagens passaram a usar bastante o fundo de redação e tal. Então, de repente, você olha, não tem ninguém ali trabalhando, uma moça aqui, alguém com uma mochila que já está saindo. São coisas muito íntimas, muito próprias do dia a dia da redação, mas que a gente não via antes. E passa a ver. Aí as pessoas falam, puxa vida, não tem ninguém lá, mas para que tanto computador, tanta cadeira vazia, mas não sabe como é que foi o dia inteiro, né? Os vários horários, o horário básico de um jornalista é de 5 horas de trabalho, com 2 extras no máximo, acho eu. Pelo menos era assim lá no meu começo. E do radialista é de 6 horas, com a possibilidade de mais 2 extras. Mas às vezes a gente faz muito mais, né? Exatamente. Nós trabalhávamos praticamente full time. Aquele 6 horas diárias era um período de editores que eram... Você tinha períodos de editores, mas o editor-chefe era sempre convocado para todas as reuniões. Claro, porque ele é que comandava tudo e precisava ter conhecimento de tudo. Mas não existia essa divisão de 6 horas para a chefia, não. Era mais para editores, repórteres, etc. E assim, conforme o caso. E se o repórter precisasse ficar um dia inteiro trabalhando, tudo bem, porque aí ele fazia hora extra e tudo legal. Aí teria uma compensação num outro dia e outro horário. Eu me lembro da voz de Fábio Pérez no aniversário de 500 anos desse nosso querido Brasil, se eu não me engano, narrando a missa comemorativa daquela data festiva. É isso mesmo? Você fez esse trabalho? Foi um dos vários trabalhos que eu fiz como narrador na Globo. Foi a reconstituição da missa dos 500 anos do descobrimento do Brasil, que foi transmitido ao vivo, lá de Santa Cruz Cabralha, pela nossa equipe. Eu fui para lá e foi um evento extraordinário, porque 500 anos não é sempre que se comemora, mas foi uma transmissão maravilhosa. E eu narrei também, eu tenho uma curiosidade para contar,
que eu fiquei narrando também todos os eventos com o Papa, desde 1960, desde a primeira vez, desde 1982, quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil. A gente não tinha ideia da comoção que a visita dele ia fazer ao país. E a Globo programou fazer alguns flashes e nada de ficar muito tempo, porque tinha uma programação para ser cumprida. Mas as emissoras concorrentes passaram a ter mais tempo para transmitir e a audiência dos concorrentes começou a aumentar. E a Globo não tinha se preparado muito para fazer as transmissões da movimentação do Papa João Paulo II pelo Brasil. Então, às pressas, o diretor na época, que era o diretor da rede, que era o Voire Guimarães, chegou para mim e falou assim: você que tem experiência de rádio, de narração, de televisão, nós vamos ter de cobrir esse Papa full time, fazer todos os grandes eventos em que ele possa participar. Então, desde aquela época, todos os papas que vieram ao Brasil, etc., eu que fazia a narração dos eventos dos quais o Papa participava. E também, a partir daquele ano, da Missa do Galo, que é celebrada na véspera do Natal, e que eu faço desde 1982, você imagina. São 32 anos, sei lá, ou mais. Quase então, 40 anos. Em breve estará comemorando os seus 40 anos de Missa do Galo. Missa do Galo. Você acompanhava o Papa nas viagens, ou como a locução se permitia fazer de cabine e tal, você ficava numa central e ia só acompanhando com as informações ou com textos que alguém produzia? Como era isso? Não, eu tinha ali uma assistência de pessoas que tinham grande conhecimento de liturgia, etc., que ficavam me dando informações para a narração. A narração era feita sempre da cabine no Rio de Janeiro, e nós tínhamos repórteres no evento que eram chamados, eu chamava os repórteres para fazer as entradas ao vivo. Mas eu era narrador off e tinha essa assistência de redatores, de especialistas na área, que me ajudavam a descrever o que estava acontecendo. Era uma equipe muito grande, que foi formada rapidamente, mas funcionou bem. É importante também a gente sempre lembrar e contar para os nossos assistentes, os companheiros que nos dão o prestígio da sua audiência, que, por exemplo, uma transmissão de carnaval, ela tem um calhamaço, é um material com histórias de cada escola de samba, de cada um dos grupos que vai participar, seja no tipo 1, no tipo 2, enfim. Aquilo é uma produção que é feita e é renovada anualmente, porque a base da escola, a história da escola, quem participou, tudo isso está escrito. Mas as pessoas não têm muito conhecimento, né? Você falou de Bandeirantes, eu trabalhei algum tempo também, nos anos 88 para frente, e a gente produziu alguns trabalhos desse tipo, até para fazer a transmissão específica no período carnavalesco, e é muito trabalhoso. São pastas e mais pastas para falar de cada escola, de cada material, e aí, obviamente, não comparando o carnaval, pelo contrário, até porque a quaresma vem logo depois, mas relembrando que são trabalhos de fôlego, então a gente sempre imagina, e é bom contar, como eu disse antes, para as pessoas que existe um trabalho de redação e tal. Uma pergunta de curiosidade: você conheceu um ou alguns papas pessoalmente? Não, pessoalmente não. Eu vi, uma vez eu fui ao Vaticano, vi o Papa de longe, mas nunca tive essa felicidade de conhecer pessoalmente. Não houve oportunidade. Sempre foi
Mera curiosidade, você estava tão perto dele na narração, né, acompanhando o tempo todo, mas a profissão às vezes nos restringe certas oportunidades que seriam É, o, mais gostosas. porque essa tarefa de se aproximar é mais dos repórteres, né? Sim. Os editores são figuras ali que ficam na penumbra, nunca aparecem, que era o meu caso. Você falou em carnaval e eu posso atestar, posso comprovar tudo isso que você andou dizendo, que eu comandei também as transmissões durante muitos anos, as transmissões de carnaval da Rede Globo, ali da Sapucaí, que eram transmitidas para todo o país, né? E era também uma equipe muito grande. Nós tínhamos não só uma equipe de retaguarda boa, que fornecia informações, os scripts de todos os enredos, de todos os participantes das escolas, as principais figuras, mas também tinham vários repórteres colocados ao longo de todo o desfile, desde a concentração até a chegada final. É um trabalho realmente muito, muito, muito extenso de organização e de execução. Ficam duas certezas dentro de tudo isso que você acabou de comentar com a gente. Uma delas é que, às vezes, a pessoa pode gostar e não gostar, e com um clique na sua televisão, no seu controle remoto, ele destrói todo o trabalho de uma equipe imensa que está ali trabalhando. E a outra verdade que você passou para nós e que eu acho muito importante, eu sou um homem de televisão porque comecei a trabalhar na TV Cultura, meu primeiro trabalho foi na equipe do Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, com muita alegria. Trabalhei ao lado do Fernando Pacheco Jordão. Tive a chance de conhecer todos os nomes que você já citou anteriormente, ainda que eu não estivesse diretamente ligado ao jornalismo, mas a gente almoçava junto, a gente estava sempre próximo, e eram pessoas que todo mundo conhecia muito bem, porque vinham do jornalismo escrito, ou vinham de outras emissoras, tinham uma nomeada forte. Era de muito respeito aquele jornalismo. Agora, o curioso, e que eu acho muito bom, porque eu tenho lá dentro, no meu íntimo, o rádio como a grande paixão da minha vida. Você foi colocado para fazer um determinado trabalho na TV Globo, que é a maior emissora, o maior grupo de emissoras do país, e há algum tempo isso já ocorre, porque era um homem de rádio. Ou seja, quem fez rádio, quem teve essa chance, essa sorte de começar ali na latinha e ter dedicado alguns bons anos da sua vida diretamente ligado ao microfone, tem capacidade para fazer qualquer coisa. Não só pelo improviso, mas pela tranquilidade que você passa a ter, porque você já improvisou muito, porque você já criou muito, porque você já ajudou as pessoas a terem ideia. No rádio a gente consegue usar palavras. A televisão, ao contrário, você não precisa ser redundante porque o sujeito está vendo. Né? Você não precisa dizer que é vermelho, que é azul, que é não sei o quê, porque a cor está ali, ainda que mais ou menos esmaecida. Mas no rádio você precisa passar o cenário, você precisa passar a emoção. Então, eu acho isso importantíssimo, acho muito legal você ter comentado isso. Não, eu acho que o aprendizado do rádio foi fundamental. Como você diz, você aprende a raciocinar rápido para poder fazer uma transmissão ao vivo, agir com imprevistos, principalmente com imprevistos, né? Porque o rádio ele é instantâneo, ele não, mais ainda do que a televisão, muitas vezes, porque a televisão faz uma cobertura programada, etc. E no rádio você está ali para o que deve é. Os primeiros grandes repórteres da televisão saíram do rádio. Eu me lembro daquele tempo, o Carlos Espera, o Tico Tico, que eram repórteres da TV Tupi, não sei se José Carlos de Moraes. José Carlos de Moraes. Eles eram criados pelo rádio, assim como os grandes atores de televisão na época eram da radionovela, né? Tem todos eles que eu conheci na Rádio Tupi. Uma curiosidade é que quando eu comecei a trabalhar na Rádio Tupi,
Eu comecei lá a trabalhar na Rádio Tupi em 1960 e fiquei até 62, até na primeira fase. Uma vez eu encontrei com o Lima Duarte nos corredores da TV Globo no Rio, e ele me parou e falou: Fábio, você lembra que quando você começou na Rádio Tupi, eu era o sonoplasta na ocasião. Você vê. Você vê como as coisas. No começo de tudo, ele virou sonoplasta. Ele começou a ser ator depois de ser sonoplasta. Ele falou: eu que controlava o som dos seus noticiários ali na Rádio Tupi e na Rádio Difusora, aqui na época. Sim, muito curioso. Agora, para fechar esse período de curiosidade que você está falando, lá da Alfonso Bovero, 52, você cortava o cabelo no salão do Lau, do Venceslau, o nosso juventino querido? Cortava Também o cabelo. Fui muito amigo do Lau e cheguei a acompanhá-lo quando a Tupi fechou, infelizmente, lá, pelos anos 1980. E ele foi para a TVS, né? E depois se transformou em SBT. Eu fui atrás. Eu ia lá na Rua da Coroa cortar o cabelo com ele, porque ele tinha acertado as minhas melenas aqui tranquilamente. Eu falei: eu vou atrás desse cara. E fiquei com ele até pouco antes dele falecer. Boas lembranças, um amigo muito querido. Fábio, nós temos mais 5, 6 minutos de programa. Eu quero que você fale um pouquinho, porque é uma atitude até de respeito para o pessoal que sintoniza a televisão no interior, naqueles intervalos que às vezes não são repetidos em outras localidades, como eu disse lá no começo da nossa conversa, o SP1, SP2, existem programações comerciais que não invadem a programação total da emissora. Então, fica um espaço no ar, principalmente para quem trabalhava com parabólica nos áureos tempos. Hoje, com a TV digital, está um pouquinho diferenciado. Mas, de qualquer forma, quem ainda está nas áreas rurais e que tem uma antena parabólica captando alguma coisa de sinal de televisão, a Globo é a que tem melhor sinal, que entra em todo lugar, sempre entra um trabalho do Fábio Pérez. Vamos falar um pouco dos seus boletins de ecologia, natureza e outras coisas mais. Conta um pouco para a gente. Quantas vezes você já fez isso, se é que você tem ideia? Há quantos anos você faz e tudo mais? Bom, praticamente eu nunca parei de fazer. Desculpe. Normal. Essa época já é um prenúncio do inverno. Eu, na Globo, sempre tive esse papel de narrador, além de apresentador. Comecei também, trabalhei na Rádio CBN, no programa Negócios em Foco, e mais recentemente, quando eu me desliguei e fiquei só prestando trabalho e contratado da TV Globo sem ser empregado, eu participei de vários programas, alguns deles que ficaram recentes, que ficaram muito marcados, como o ABC da Amazônia, que foram inúmeros programas, né, durante 3 anos, depois o Globo Natureza, e antes disso eu fiz séries também para o GNT, sobre a própria TV Cultura, eu fiz documentários, etc. Mas e foi principalmente no Globo Rural. Do Globo Rural fiz na CBN, o CBN Campo, e nunca parei dessa atividade de narrador. Isso foi durante até recentemente, porque o Globo Natureza saiu do ar recentemente, mas foram praticamente 7, 8 anos fazendo esses programas, que hoje
eles foram praticamente, despertaram ainda mais esse interesse por ecologia que hoje nós temos no Brasil. A defesa do meio ambiente, que nós sempre pautamos nossas matérias sobre. Eu escrevia e narrava esses boletins, que eram vistos no Brasil inteiro. Então, isso foi um trabalho muito gratificante. Eu ia perguntar exatamente isso, se você se envolvia também na redação, porque isso, a leitura, ok, como locutor, desde que você se dê bem com o texto, a coisa vai em frente. Agora, para você se envolver na redação, ou seja, não só na busca da notícia, mas na seleção daquilo que é mais importante, o que é que nós vamos falar, por que nós vamos falar, escolher tal e tal tema, porque são vários boletins. Em média, qual é a duração de um boletim desses, Fábio? É em torno de 1 minuto. Aí eu selecionava o assunto, buscava as imagens, às vezes encomendava as imagens para as nossas afiliadas e depois produzia o texto, narrava e editava. Então era todo o trabalho eu fazia que, aliás, ficou sendo o meu trabalho principal. Um trabalho que demanda muito você se interessar, conhecer o assunto, procurar se envolver, mas foram muito bem aceitos, né? O público reagiu muito bem a essa série, que ficou muitos anos no ar. O ABC da Amazônia despertou muito interesse e depois foi ampliado para o Globo Natureza, que ficou muito mais abrangente. Eu tenho a ideia de como deva ser complicado esse poder de síntese que o redator tem que ter, porque tem que colocar as palavras mais importantes, os assuntos mais importantes, mas dentro de 1 minuto, não é um texto longo, você tem que sintetizar e dizer o máximo que você pode com as imagens que você tem, obviamente, que acaba narrando para as imagens, mas deve ser mais complicado do que se você tivesse um boletim de 2 ou 3 minutos. Fábio, o que é que você está fazendo hoje, além desses ainda a ser contratado da Rede Globo e desse trabalho que você tem a miúde? Você ainda faz publicidade? Você acha que o mercado da publicidade se bandeou mais para o lado dos atores e menos dos locutores, mudou um pouco? Como é que você está vendo a coisa nos dias de hoje? Bom, desculpe a sua pergunta. Atualmente, como eu digo, eu estou ainda participo de algumas narrações, né? Sim. Mas muito menos, né? Mas eu fiz muita coisa nesse período. Além do Globo Natureza, etc., eu participei de eventos, de outros eventos, um espetáculo de CDs. Teve um CD comemorativo do Carlos Drummond de Andrade, que eu narrei um dos poemas. Mediei também alguns debates em universidades a respeito do rádio enfim, eu continuo fazendo essas coisas, né? Na Missa do Galo, inúmeros documentários, vídeos institucionais. Entre eles, eu lembro alguns que ficaram muito conhecidos, como a série Chateau, do GNT, que não sei se algum dia vai ser repetida. Muito importante, bastante forte. Então é isso. Mas então me ocupou maior parte desses anos todos foi agora esses programas ligados à natureza, o ABC da Amazônia e depois o Globo Natureza.
Fábio, como em tudo, no rádio e na televisão, nós temos o tempo de começar e o tempo de encerrar. Já estamos estourando aqui o nosso cronômetro, então eu quero agradecer, mas de muito, o coração bastante preenchido de ter reencontrado você depois de tantos anos. A gente fica pouco acompanhando o trabalho, mas vendo a pessoa, estando com ela, a última vez foi na TV Cultura, e depois que você foi para o Rio, a gente não se viu mais. Eu fiquei muito feliz, agradeço o seu tempo, a sua paciência de contar boa parte dessa história que a gente não conhecia e que, com certeza, os nossos espectadores estão felizes também, porque conheceram um pouquinho mais. E parabéns pela linda voz que Deus te deu, porque é realmente algo assim, é a paz para todos nós. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado a você, Malhoca. Desculpe, mas com esse tempo, essa variação de temperatura, a minha voz foi prejudicada. Espero que, mesmo assim, alguém se lembre um pouco dessa voz. O seu timbre é inesquecível. Muito obrigado a você. Você foi muito gentil em fazer esse convite. E espero ter respondido na medida do possível, porque, às vezes, sabe como é que é? Com mais de 84 anos, às vezes um nome outro, um evento outro, você não é que você esquece, você, na hora, não tem que dar um tempo de lembrança. O tempo de lembrança muda. Então, quando você ia falar do Paulo Mário, eu estava vendo o Paulo Mário, que eu cheguei a trabalhar perto dele, mas também, na hora, não pude nem citar o nome, porque não me ocorreu. Isso ocorre muito comigo. Às vezes eu me lembro da pessoa, mas e o nome? Como é que é o nome? Então, se vocês me desculpem, é uma questão de idade, vocês vão chegar lá também. Deus quiser. Espero que cheguem bem, mas vamos tocando. Eu acho que fico muito satisfeito ainda de poder participar de eventos como esse seu. Você é um grande colega, um grande amigo e um grande profissional, que é a mais importante. Muito obrigado mais uma vez de coração pela participação. Obrigado e obrigado pela paciência de me ouvirem todos. Obrigado. Até mais. Esse foi Fábio Peres, uma das mais belas vozes do rádio e da televisão. Do rádio, para quem esteve lá atrás acompanhando e teve a sorte de ouvi-lo nas rádios Tupi, Bandeirantes e tudo mais que ele já contou. Então, daqui para frente, só o nosso agradecimento e a promessa de que na semana que vem a gente volta com mais uma das mais belas vozes do Brasil. Até mais e obrigado para você que ficou até agora com a gente.